Segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Ou seja, ele tinha tudo para ser feliz, mas não era por causa de uma enfermidade mortal, uma enfermidade que não tinha cura. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, o que Naamã estava precisando? De uma restauração. Só precisa de restauração o que está quebrado ou o que não está bom. Porque se está bom, se está perfeito, se está tudo certo, precisa de restauração? Não. Ele estava doente com uma enfermidade mortal, irreversível, tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz por causa daquela doença. Tem pessoas que ela tem tudo para ser feliz, mas existe um porém na sua vida. Em alguns casos, na família, a família dela tem tudo para ser feliz, mas lá tem um vício, brigas, contendas, traições. E o que ela sente? Ela sente que esse casamento não vai durar muito. É o sentimento que ela tem, é o sentimento que ele tem, que cedo ou mais tarde vai acabar. Não porque ele casou para acabar, não, ninguém casa para separar, mas pelo que está acontecendo, pelo andar da carruagem, o sentimento que ela tem é que vai acabar. Ou ele, o sentimento que ele tem é que não vai durar muito tempo. É como a mãe que tem um filho nas drogas, no crime. Qual é o sentimento que ela tem? Que cedo ou mais tarde ela pode perder o seu filho. Por isso o desespero, a angústia, ela se sente triste, deprimida. No caso de Naamã era na saúde. Tem pessoas que a restauração que ela precisa é na saúde, por conta de uma doença, por conta de uma enfermidade. Ela faz um tratamento, mas não melhora. Ela toma um remédio, mas não fica curada. Bota remédio e a ferida não cicatriza, a bactéria não morre, o vírus não sai. E tem situações que vai de mal a pior. Ao invés de melhorar, ela está piorando. Ou seja, aquele problema se tornou mais forte do que ela. Aquele problema se tornou maior do que ela. Como nós falávamos essa semana sobre Josafá. Quem lembra dessa pregação? O inimigo era maior do que ele, o inimigo era mais forte do que ele. Essa doença de Naamã, apesar dele ser uma pessoa conceituada, apesar dele ser um homem rico, de uma pessoa de condição, de posição, ele era herói de guerra, o braço direito do rei.
Só que aquela doença era mais forte do que ele. Tem pessoas que precisam de uma restauração na vida espiritual. Eu falava essa semana que a maior restauração que alguém pode ter na vida é na vida espiritual, porque a fraqueza domina ele, o desânimo domina ela, e a fraqueza espiritual é a pior que tem em todas as áreas, porque a nossa vida espiritual ela vai na frente, é a locomotiva. Você observa que a luta do diabo, a batalha de Satanás, é fazer com que venhamos permanecer fracos e caídos. A Bíblia diz no livro de Salmos: Deus levanta o caído. Por quê, bispo? Porque não é da vontade de Deus que venhamos permanecer caídos, se porventura caímos por conta de qualquer situação. A Bíblia diz que Deus fortalece o fraco. Por quê? Porque não é da vontade de Deus que venhamos permanecer fracos, se porventura nos enfraquecemos diante de qualquer situação. Porque numa luta, numa batalha espiritual, nós precisamos ser fortes. Então essa restauração espiritual é muito gloriosa. Eu creio que quando eu mergulhar nessas águas pela fé, Deus vai restaurar sua vida em nome de Jesus. Eu não sei que área. No caso de Naamã era na saúde. A menina disse: se ele estivesse lá, ele seria restaurado da sua lepra. Porque lá tem um homem de Deus, lá tem um Deus que restaura. Quem crê que aqui também tem um Deus que restaura? É o mesmo Deus. Então você conhece a história. Naamã ouviu a voz daquela moça, daquela menina. Ele atravessou um país inteiro. Ele saiu da Síria e foi para Israel. Ele não iria atravessar um país inteiro, ele não iria fazer uma viagem longa e cansativa se ele não acreditasse que lá ele poderia ser restaurado. É como eu disse no início da reunião: você não viria hoje se você não acreditasse que aqui Deus pudesse restaurar. Só que chegando lá, ele achava que ia ser de um jeito e foi do outro. É que às vezes aquilo que a gente quer não é do nosso jeito, e muitas das vezes, por a gente insistir do nosso jeito, a gente não consegue avançar, a gente não consegue crescer, a gente não consegue progredir, porque a gente insiste naquele mesmo pensamento: tem que ser do meu jeito. E quando Naamã chegou lá, no versículo 9, diz assim, acompanhe: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Diga glória a Deus. Naamã saiu de um país para o outro para quê? Para ser restaurado. Não era isso que ele queria? Então ali
o homem de Deus deu para ele uma direção, para que ele pudesse ficar restaurado. Só que no versículo 11 ele diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi, olha só, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ora, o que ele queria não era ficar restaurado. Ficou indignado porque não foi do jeito que ele achava. Virou as costas e foi embora, por causa do seu orgulho. Virou as costas e foi embora porque ele achava que o homem de Deus iria até ele, iria impor as mãos sobre ele, iria invocar o nome do Senhor e iria ficar restaurado. Só que ele tinha recebido a direção para ficar restaurado. O que importa não é o resultado? Sim ou não? Mas o orgulho não deixa. Às vezes a pessoa está tão cega, espiritualmente falando, que Deus está direcionando ela e ela não está vendo. Às vezes a pessoa ela está tão surda, espiritualmente falando, que Deus está falando com ela e ela não está o quê? E ela não está ouvindo. Porque não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito que Deus direciona. Eu quero ir por esse lado, mas se Deus mandar ir por esse, eu vou pelo caminho que Deus direciona. Se Deus mandar pelo caminho que eu quero, amém. Se Deus mandar pelo caminho que eu não quero, eu vou pelo caminho que Deus quer. Às vezes exige mais esforço, às vezes exige mais confiança, às vezes tem que dar mais volta, parece ser mais longo, parece ser mais difícil, mas no fim está a sua vitória, mas no fim está a restauração. Quando você está disposto a fazer o que Deus manda, por mais difícil que seja o caminho, no final vai estar a vitória. E Naamã virou as costas e foi embora, porque ele não queria seguir a direção do profeta. Ele achava que ia ser de um jeito e foi do outro. Versículo 13: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que te pede, já que apenas te disse: lava-te e ficarás. Aí os seus servos foram até ele e falaram: poxa, faz o que ele está falando. Ele não pediu nada difícil. Às vezes a gente dá uma direção, a pessoa não consegue fazer. Lembra quando eu falei que o cumprimento do propósito tem a bênção de quem? Tem a bênção de Deus. Se Naamã fosse embora sem obedecer, ele seria abençoado? Não, ele só foi abençoado quando ele cumpriu o propósito. Quantos mergulhos eram? 7. Ele só foi curado no 7º mergulho, porque o propósito com Deus tem que ser cumprido.
Por isso que o diabo faz de tudo para você não cumprir o seu propósito. Quando você, por exemplo, pegou a rosa, o diabo vai fazer de tudo para você não cumprir o seu propósito. Estou dando o exemplo da rosa, porque é um propósito que nós estamos vivendo dentro da igreja, para o domingo. Mas quando você faz um propósito com Deus, amanhã eu vou jejuar, Ele faz de tudo para você não cumprir o propósito de jejum. Quando você fala assim, amanhã eu vou orar meia-noite, amanhã eu vou orar meio-dia, amanhã eu vou orar 3 da manhã, amanhã eu vou jejuar. Você pode ver que quando você faz um propósito com Deus, sempre acontece alguma coisa para você não cumprir. Sabe por quê? Porque o cumprimento de um propósito faz você forte. Quando você leva com seriedade, quando você faz um voto com Deus e cumpre, quando você fala que vai fazer e faz, quando você fala que vai, quando você fala que vai ir e você vai. E aí pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, pode acontecer o que for, mas o que você falou com Deus, você vai cumprir. Isso faz você uma mulher forte diante de Deus. Isso faz você um homem forte diante de Deus. E ele foi, e a Bíblia diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Diga glória a Deus. Igreja, glorifica o nome do Senhor bem forte. Porque Deus, Ele honra. Hoje nós estamos finalizando um propósito de oração, e eu creio que através desse propósito que nós estamos vivendo e entregando hoje diante de Deus, através desse mergulho, eu tenho certeza que vai haver resultados positivos. Deus vai encher a sua boca de riso, como diz no Salmo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Porque Deus restaura a igreja em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, fique de pé. Cadê a sua sacola? Está aí a sua sacola? Pega aí a sua sacola, porque nós vamos orar, nós vamos determinar essa bênção. Dá um nó na sacola aí, porque quando eu mergulhar, eu vou mergulhar tudo junto. Vou mergulhar primeiro na sacola, vou mergulhar e vou levantar cada sacola e vou entregar de volta para você. Mas vai haver restauração. Quem crê nessa palavra de todo o seu coração? Essa oração hoje vai alcançar muita gente. Eu vou, em nome do Senhor Jesus, eu vou enviar essa oração nos grupos. Eu queria que você compartilhasse essa oração com alguém que precisa de uma restauração, alguém que mora talvez em outro estado, alguém que mora em outros lugares longe, familiares, amigos. Mas eu creio que aonde essa oração chegar, vai chegar a restauração do Deus vivo, porque esse é o propósito que estamos vivendo e entregando diante de Deus nessa noite de oração. Diga glória a Deus. Levante as suas mãos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão
Atende o nosso clamor. Atende, meu Deus, a nossa petição. Pois ao Senhor nós clamamos nesta noite de toda a nossa alma, porque cremos que assim como o Senhor restaurou a saúde de Naamã, o Senhor restaura também a saúde desta mulher que ora junto conosco. O Senhor restaura a saúde deste homem que ora conosco nesse momento, Pai, porque Tu és o Deus que tem o poder de restaurar. O Senhor é o Deus que tem o poder de mudar a sorte, como mudou a de Jó, restaurou a sorte dele. Restaura esse casamento, restaura os filhos, os netos, restaura essa família, ó Deus, esse lar. Atende o nosso clamor nesta noite, meu Pai, para que haja uma restauração nos negócios, na vida econômica desta pessoa, mas principalmente, ó Deus, na vida espiritual. Restaura a saúde espiritual, restaura a força, restaura a fé desse homem, ó Deus, restaura a fé desta mulher, o fogo do Teu Espírito, Senhor. Faça esta obra gloriosa, faça esta obra extraordinária, meu Deus, e entrega, meu Deus, a vitória. Que haja restauração, meu Deus, na vida do Teu povo, assim como está escrito na Tua palavra, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Tu és o nosso Deus, Pai, restaura a sorte do Teu povo, ó Deus. Essa oração, ela vai alcançar muita gente. Essa oração vai alcançar muitas pessoas precisando, meu Pai, de uma restauração, de um milagre. Pessoas que com lágrimas nos olhos clamam ao Senhor e te pedem, meu Deus, por essa transformação, que te pedem por essa mudança de sorte. Então, meu Deus dos céus, estende as Suas mãos poderosas na vida de todos que estão neste lugar para restaurar, e que aonde chegar essa oração, chegue o poder do Senhor para restaurar a Tua igreja, restaurar a fé, o ânimo, a saúde, a família, e em todos os sentidos. A igreja, diga assim comigo, meu Deus, diga, meu Pai, nesse momento de oração, nós declaramos todas essas bênçãos. Diga a Ele, Senhor Jesus, nós declaramos a vitória para a Tua glória, que o Teu nome seja glorificado através da restauração da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, diga glória a Deus, glorifica a Deus bem forte e receba na sua vida todas essas bênçãos.